Cheguei chegando com um conteúdo. Quando eu chego, vocês sabem que eu só trago novidade, eu só venho com coisa boa. Pois bem, hoje eu estou aqui pra gente falar sobre vias de administração. Gente, este é um assunto que nós vamos dividir ele em 2 encontros, tá? Inclusive o material de vocês também tá dividido assim. Por quê? Porque a gente vai precisar falar tanto das vias injetáveis, que vai ficar para o nosso próximo conteúdo, quanto das outras vias que existem. Então, até agora nós estávamos falando sobre formas farmacêuticas, agora a gente vai falar sobre as vias de administração. Vamos entender como as medicações elas são introduzidas no corpo do indivíduo, no organismo do indivíduo, tá? E como é essa ação lá dentro, como é que funciona. Bora? Vem comigo, vou me diminuir, ficar aqui no cantinho. Vai pegar teu material, teu módulo lá de atendente de farmácia, certo? Capítulo 7, página 40. Então, se liga, vamos embora, minha turminha 10. Eu sempre digo que vocês são minha turma 10, né? Minha turminha 19 é FC 10. Então, bora lá. Vem comigo! Gente, vou me diminuir mais, que eu tô muito grande. Gente, então, como eu falei, né, o intuito hoje é a gente trabalhar vias de administração, certo? Então, esse é o nosso intuito hoje. Vamos trabalhar as vias de administração e, além disso, nós também vamos trabalhar como essas vias... Eita, fugiu a memória, a professora está ficando doida. Bora, volta, porque mudou aqui o negócio, eu fiquei... Então, além de ver as vias de administração, nós vamos ver como são escolhidas essas vias, qual a importância dessas vias, como essas medicações atuam em cada via dessa, certo? Então, bora, temos muita coisa para conversar. Gente, quando a gente fala de via de administração, quero começar logo perguntando para vocês, o que é? Então, via de administração, o que é uma via? Gente, vamos prestar atenção no nome. Eu sempre pego no pé de vocês, meu povo. Vamos ler a palavra, né? Não vamos apenas falar. Vamos ler, interpretar a palavra. Via, então, maneira, meio de administração. Então, é a forma como você administra a medicação. É por onde você vai administrar a medicação. Então, hoje a gente sabe que nós temos aí vários locais de administração de medicamentos, né? Acho que o mais conhecido de todos é via oral, né? Então, muitas medicações vão por via oral. É uma via muito segura, nós vamos falar sobre ela. É uma via que todo mundo conhece. Mas nós também temos as injetáveis, nós temos a via tópica, nós temos a via inalatória. E é para isso que nós vamos falar hoje, que nós estamos aqui neste conteúdo, certo? Então, se liga aí que vai começar a via de administração. Então, qual o conceito de via? Vamos ler? A via de administração é a maneira pela qual a droga, ou seja, o medicamento, é introduzido no organismo do indivíduo. E ela vai se relacionar com o quê? Ela vai se relacionar com a forma farmacêutica, que é o que a gente já viu. Então, gente, claro que nem toda forma farmacêutica vai em determinada via. Vou dar um exemplo. Se eu tô lá falando da via injetável, né? No músculo, intramuscular. Se eu lembro lá das formas farmacêuticas, a gente viu que eu tenho lá comprimido, cápsula, que eu tenho drágia, que eu tenho pó, que eu tenho líquido. Todas elas conseguem ir por via intramuscular? Pense bem aí. Não, né, gente? Então, claro que vai se relacionar com a forma. Cada forma tem sua via. Então, eu sei que o comprimido vai ali por via oral, eu sei que a cápsula vai por via oral, eu sei que o líquido também pode ir por via oral, mas determinados líquidos também podem ir também por via intramuscular. Pós também pode ir por via intramuscular quando são diluídos, né? Claro que nem todos, tem que ser o pó para via de intramuscular, certo? Mas é para vocês entenderem que, claro que vai se relacionar com a forma. Cada forma farmacêutica tem sua via de administração. E essa via, ela precisa ser respeitada. Quando vem lá na medicação escrito via oral, é porque aquela medicação, ela só pode ir por via oral. Belezinha? Além disso, a via de administração ela se relaciona com os objetivos terapêuticos que eu quero. Então, tem medicações que podem ir em várias vias, tem várias formas e podem ir em várias vias. Se eu quero uma ação rápida, um objetivo terapêutico rápido, eu vou fazer uma via de administração que tem ação mais rápida, como na veia, por exemplo, né? Então, por isso que nos pronto-socorros é utilizada a via injetável, porque é uma via de rápida absorção, de rápida ação.
Então, o objetivo é alcançado mais rápido. Agora, se o paciente está bem, está estável, eu vou passar a medicação ali só para ele controlar alguma taxa, alguma coisa, eu posso passar sim por via oral e vai dar certo também, tá? Então, vai depender do objetivo que eu quero. E vai depender também, claro, das condições do paciente. Ah, professora, você está falando aí de via oral, mas se o paciente estiver desmaiado, não vai poder tomar via oral. Olha aí, então você já vai ter que ter outra via, certo? Então, lembrem disso, que a via de administração vai se relacionar com a forma farmacêutica, cada forma tem sua via, com o objetivo que você quer. Se você quer rapidez, você vai usar uma via de absorção rápida e também com as condições do paciente, obviamente, certo? E aí eu gosto de dividir isso aqui, dá uma pausazinha aí no teu conteúdo, pausa aí o vídeo, acopia isso, anota isso, porque esse esqueminha eu gosto de fazer para vocês entenderem como é que a gente divide essas vias. Então, existem as medicações e as medicações elas vão precisar ser introduzidas no corpo do indivíduo. E elas podem ter ação local ou ação sistêmica, certo? Então, as vias de administração de ação local, elas são chamadas de tópica. Então, se eu passo lá uma pomada, um creme, eu estou passando ali por uma via tópica na pele, certo? Já as outras vias de ação sistêmicas, elas podem ser vias enterais, que são as vias que vão se utilizar do sistema gastrointestinal, tá? E as vias parenterais, que são os injetáveis. Então, essa é uma divisãozinha que eu não quero que vocês se preocupem em decorar, mas é importante vocês saberem, tá? Que as vias enterais de engolir, são vias que vão utilizar o nosso sistema digestório. E quais são essas vias? Então, as vias enterais de engolir são via oral, sublingual e retal, tá? Então, essas são as vias enterais, oral, sublingual e retal. E as parenterais são as vias injetáveis, tá? Essa é uma divisão que vocês podem encontrar aí em questões, podem encontrar em materiais, né? E é importante que vocês saibam, certo? Então, anota aí, dá o pause e anota agora essas informações. Então, vamos então conhecer cada uma dessas vias. Então, a primeira via que nós vamos conhecer é a via oral, que é uma das vias enterais. A via oral é uma das vias mais conhecidas, é uma via muito comum, é feita muitas medicações, é uma via segura, né? Porque já foi muito testada e já se sabe que a medicação realmente tem aquele efeito. Mas ela tem algumas contraindicações. Então, quando é que eu não posso fazer por via oral? Quando o paciente está desmaiado, né? Está inconsciente, sem estar consciente. Ou quando o paciente está apresentando vômitos. Então, tá com algum vômito excessivo. Vomita até porque, se você for fazer, né? Vomitou ali, botou para fora, já era. A medicação vai embora, então não vai fazer efeito. Então, a via oral é uma via muito econômica, muito segura, pode ser feita sempre. Mas, se o paciente estiver desmaiado, estiver vomitando, tiver algum problema intestinal de má absorção, onde a medicação não vai conseguir ser absorvida, a gente não indica essa via. Beleza? Mas, de maneira geral, gente, é a via mais feita, viu? A maioria das medicações vão por via oral. Então, é uma via muito tranquila e não tem segredo. É ingerir ali o comprimido, a cápsula com um pouquinho de água ou líquido. Depois pode tomar uma aguinha para lavar ali, não tem problema, certo? Então, como eu já tinha botado, via oral econômica, mais segura, mas é contraindicada para pacientes em condições de vômito, né? Ou alguma síndrome de má absorção ou inconsciência. Tem que ter atenção a excesso de medicação, tá? Existem alguns medicamentos, como os analgésicos e os anti-inflamatórios, que a gente toma lá por via oral, comprimidos, né? Que se a gente toma em excesso, gente, isso pode fazer mal ao estômago, né? Lembrem que as medicações por via oral, elas vão para o estômago para serem absorvidos lá. E aí, se eu faço a ingestão daquela medicação constantemente, em excesso, em muita quantidade, aquela medicação, ela pode ter um teor ácido, aumentar mais ainda a acidez do estômago, que já é ácido, e poder causar úlceras estomacais, azia, queimação, gastrite, tá? Então, muitas pessoas que têm gastrite, que desenvolvem aí alguma úlcera estomacal, precisa investigar se aquela pessoa estava tomando demais anti-inflamatório, analgésico, porque são medicações que têm esse efeito colateral, certo?
Aqui é para que a gente entenda mais ou menos, então, como é que essa medicação passa por via oral. Então, toda a medicação por via oral, gente, ela vai ser ingerida pela boca, mas ela só vai ser absorvida depois de uns 20 minutos que foi ingerida. Por quê? Porque ela vai passar por um longo caminho, né? A medicação vai vir, para primeiro lá no estômago, alguma parte já pode ser absorvida, mas outra parte segue para ir lá para o intestino, para depois ser absorvido. É absorvido, cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea é que aquela medicação vai ser distribuída, né? Algumas precisam ainda passar lá pelo fígado para ser metabolizadas. Então, é um longo caminho, é um longo percurso. Por isso que a medicação de via oral é uma medicação que tem, sim, um tempo para fazer efeito. Ela não tem um efeito rápido, como na veia, que já cai lá direto na corrente sanguínea. Por isso que a gente disse que ela não deve ser usada se você quer uma urgência, certo? Quando a gente quer rapidez, a via oral não é tão bem aceita, porque ela tem aí um longo caminho para ser absorvida, tá certo? Outra via muito conhecida, que vocês com certeza já ouviram falar, é a via sublingual. A via sublingual também é uma via que se utiliza da boca, mas ela não vai percorrer esse caminho que a gente está vendo aqui. Esse caminho é quando eu engulo a medicação. Quando a medicação ela fica lá debaixo da língua, ela vai se dissolver ainda lá na boca e, através de comunicações que nós temos abaixo da língua, acreditem se quiser, a medicação vai direto para a corrente sanguínea. Então, quando nós temos aí a utilização de um comprimido sublingual, a ação dele é bem mais rápida do que a ação de um comprimido oral, tá? Então, a título de rapidez, o comprimido de via oral e sublingual, quem ganha é o sublingual. Por quê? Porque a medicação vai direto para a corrente sanguínea, não precisa passar pelo estômago, intestino. Consequentemente, poupa muito tempo e a ação da medicação é feita mais rápido, certo? Mas existem algumas desvantagens, obviamente. Pode corroer aqui a mucosa abaixo da língua, pode machucar, porque aquela substância pode ficar lá, né? Machucando, desgastando. E se for uma substância com gosto muito ruim, o paciente não vai conseguir ficar com comprimido debaixo da língua, certo? Mas por ser uma via mais rápida que a oral, ela às vezes é utilizada bastante na urgência. Então, com certeza vocês já ouviram falar de um paciente que precisou usar um comprimido sublingual para baixar a pressão. Já ouviram falar nisso? Muito comum essa realidade. Por quê? Porque é um comprimido que é feito ali por via sublingual e como a via sublingual tem uma ação rápida, né? O paciente rapidamente tem a queda da pressão, então é interessante usar essa via, tá? Beleza? Gostaram? Informação nova, né? A gente nunca sabe, muito dessa via, mas é uma via de absorção rápida, muita gente não sabe disso. Via retal é outra via importante, né? A via retal, ela é a última das enterais, como eu falei. E a via retal, gente, ela é muito feita através de supositórios, né, que são bem conhecidos, mas não é tão utilizado, por quê? Porque muitas vezes a absorção da medicação pode ficar um pouco irregular, né, se tiver presença de fezes. Além disso, é incômodo, muitos pacientes não gostam, não se sentem bem, mas são recomendados em situação que o paciente está apresentando vômito ou está tendo uma crise convulsiva, né? E aí não vai conseguir ingerir nada por via oral, nem está conseguindo fazer, por exemplo, nada na veia, pode-se usar o supositório como alternativa, certo? Muita gente conhece o supositório, apenas como medicação para ajudar a defecar, certo? Mas existem supositórios à base de medicamentos sistêmicos para utilização, para baixar uma febre, para parar uma convulsão, certo? Desde que seja feito por via retal, né? Então, vai estar lá supositório de dipirona, aí aquela medicação vai ser ali utilizada para ter uma ação sistêmica no corpo. Então, não existe apenas supositório à base de glicerina, de lubrificante para ajudar a defecar, não. Também tem supositório para fazer tratamento de dor, de convulsão. Interessante, né? Pesquisem aí em casa isso. Outra via é a via transdérmica. O nome já está dizendo, transdérmica, né? De derme, de pele. Então, são vias que é uma via que vai utilizar a pele para a absorção da medicação. Então, a via transdérmica geralmente é feita com a aplicação de adesivos, certo? Os adesivos vão liberar a medicação e a pele vai absorvendo aquela substância gradativamente.
É muito comum a utilização de via transdérmica em anticoncepcionais, né? Existem anticoncepcionais em que a mulher vai utilizar um adesivo lá em uma parte do corpo que ela pode escolher a parte, desde que não tenha tantos pelos. Vai colar aquele adesivo e aquele hormônio vai sendo absorvido ao longo do tempo através do adesivo, tá? O adesivo hoje em dia também é muito utilizado no tratamento para parar de fumar, né? Existe tratamento para parar de fumar com a aplicação dos adesivos de nicotina, que vão ajudar o paciente a não ter crises de abstinência. Então, bem bacana, tá? É uma via que não é tão conhecida, muita gente nem sabe que existe, mas existe, é segura e é eficaz, desde que utilizada de maneira correta e com indicação, certo, gente? Outra via também é a inalação, né? Aqui a gente lembra aí da utilização do nebulizador ou das bombinhas para quem tem asma, né? De aerolinha aí muito conhecida. A via inalatória é uma via que busca a introdução de substâncias medicamentosas até o pulmão. Então, o paciente vai inspirar aquela substância e aí aquela medicação vai fazer ação lá no pulmão daquele indivíduo, certo? Então, é muito feito em situações de cansaço, o paciente tá com asma ou tá, né, cansando, alguma situação de falta de ar, e pode-se fazer essas medicações para ajudar o pulmão a expandir e ajudar a troca gasosa e na respiração, certo? Outra via é a ocular, o nome já está dizendo, no olho, né, na conjuntiva ocular do olho. Aqui a gente fala dos colírios e a aplicação é muito tranquila, né? Com a indicação médica, obviamente, você vai pingar lá na conjuntiva do olho as gotinhas recomendadas, de acordo com o tipo de medicação que você está utilizando, certo? E por fim, a via nasal, que é uma via que a gente utiliza muito para descongestionar o nariz, né? Então, lavar o nariz com soro ou usar aqueles Neosin, aqueles Sorines aí da vida, que vão ter uma ação local. Aquelas medicações não vão chegar no pulmão, né? Diferente da inalatória, que a gente vai inalar e aquilo vai chegar no pulmão. Mas aquelas gotinhas que a gente bota vai fazer ação só lá no nariz. Vai fazer uma ação vasoconstrictora, né? Vai desinchar, tirar o edema e, consequentemente, você consegue respirar melhor. Só atenção ao uso dessas medicações em excesso, porque pode viciar, né? E também podem trazer consequências como a perda do olfato. Então, o paciente pode parar de sentir cheiro. Por quê? Porque aquela medicação vai destruindo ali a mucosa nasal. Então, atenção a isso, tá? Antes de ficar lá viciado no Sorine, procure saber por que seu nariz está entupindo, porque pode ser algum problema aí anatômico, ter que fazer cirurgia, uma sinusite, uma rinite que tem que tratar. Show, gente? Então, já sabem como funciona o nosso exercício de fixação, né? Manda para vocês respondem. Dúvida, eu tô disponível sempre, viu, meu povo? E aí, trouxe aqui uma questão para a gente discutir. A administração correta de medicamentos é muito importante para que esta medicação ela tenha sua eficácia. Ok. Dentre as vias de administrações enterais, qual via tem a absorção mais rápida? Bora lá. Retal, sublingual, oral e endovenosa. Digo para vocês que a tendência de vocês é marcar aí a endovenosa, que é na veia, né? Só que a gente nem viu ainda a endovenosa. Aqui eu só estou perguntando as enterais. Lembra que eu falei que as enterais eram só 3? Oral, sublingual e retal. E as parenterais eram as injetáveis. Então, aqui nessa questão, eu quero saber as enterais. Então, das 3 enterais que estão aí, retal, sublingual e oral, qual é a que tem a absorção mais rápida? Falei aqui. Tô escutando? Sublingual. Isso, sublingual, gente. Então, acertou quem pensou aí na sublingual. Lembrem que eu falei que é uma via que às vezes é usada até na parte da urgência, né? Porque a medicação vai direto para a corrente sanguínea. Beleza? Então, encontro vocês no nosso próximo conteúdo, que vai ser sobre vias de administração, parte 2. Vamos ver os injetáveis, tá bom? Estudem. Beijão, boa semana para vocês.